Semana em África. Abrimos o recapitulativo desta semana em África com Angola, cuja capital acolheu esta semana uma nova ronda negocial com vista a consolidar o diálogo entre a RDC e o Ruanda em conflito há anos, com Kinshasa a acusar Kigali de participar na destabilização do leste do território congolês para se apoderar das suas riquezas. Algumas semanas depois da RDC e o Ruanda terem chegado a um acordo de cessar-fogo e após o mediador da crise, João Lourenço, entregar uma proposta de paz nos dias 11 e 12 de agosto aos seus homólogos do Ruanda e da República Democrática do Congo, o objetivo agora é dar passos concretos, conforme vincou o presidente angolano quando se iniciou essa que foi a terceira ronda de conversações de paz. Tendo em conta os entendimentos alcançados sobre o cessar-fogo nessa região, entre a República do Ruanda e a República Democrática do Congo, em vigor desde o dia 4 de agosto, vamos trabalhar no sentido de serem dados passos concretos para a negociação e a assinatura de um acordo de paz que seja definitivo. No final destes encontros, na quinta-feira, foi emitido um comunicado anunciando que ficou marcada uma reunião de peritos para os dias 29 e 30 de agosto, sendo que novos encontros ministeriais deveriam ter lugar nos dias 9 e 10 de setembro. Noutra atualidade, em Angola, um grupo de ativistas de 7 ONGs angolanas diz estar a ser perseguido e ameaçado de morte por remeter ao Presidente da República e ao Tribunal Constitucional uma providência cautelar para travar a publicação do diploma sobre segurança nacional. Apesar das intimidações, os jovens dizem que vão avançar com uma marcha contra a lei que consideram restritiva em relação às liberdades. Mais pormenores com Francisco Paulo. 7 organizações não governamentais angolanas interpuseram uma providência cautelar para impedir a promulgação da proposta de Lei de Segurança Nacional pelo Presidente da República. O diploma foi aprovado a 7 de agosto com os votos a favor do grupo parlamentar do MPLA. Adilson Manuel, um dos responsáveis do grupo, diz que escreveram à Presidência da República e ao Tribunal Constitucional por entender que a lei é mais um dos vários diplomas que pode condicionar as ações cívicas e políticas da sociedade angolana. É mais uma lei que vem condicionar as ações cívicas e políticas. No dia 4 de agosto, remetemos ao Tribunal Constitucional uma providência cautelar, remetemos também à Presidência da República uma providência cautelar, de igual modo ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos. O jovem diz que por facto de enviarem a medida cautelar para algumas organizações e de convocar uma marcha contra o diploma, alguns ativistas e os seus familiares estão a ser ameaçados de morte por indivíduos desconhecidos. Ainda relativamente a Angola, o governo qualificou na quarta-feira o risco de transmissão do vírus Mpox no país elevado devido à vasta fronteira terrestre que partilha com a República Democrática do Congo, epicentro da epidemia, com 16 mil casos recenseados e mais de 500 mortos. Neste sentido, as autoridades angolanas indicaram ter elaborado um plano para o reforço do sistema de vigilância a nível nacional, que não implica, contudo, o encerramento das fronteiras com a RDC. De facto, a preocupação tem vindo a aumentar, com notícias do alastramento da doença para alguns países, nomeadamente o Burundi, que esta semana informou ter registrado 171 casos, nenhum deles mortal. A Costa de Marfim também recenseou 28 casos e deu conta de um óbito em ela com a doença, que, segundo a OMS, não é, contudo, o novo Covid. Uma tentativa de tranquilizar a opinião pública, a Organização Mundial da Saúde assegurou esta semana que se sabe como lutar contra a doença. Contudo, na Guiné-Bissau, a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Indira Correia Baldé, disse estar preocupada com a falta de informação das autoridades sobre os perigos do vírus Mpox e apelou os profissionais da comunicação social a manterem-se ativos e a sensibilizar a população. O sindicato pretende, com a publicação do flyer, chamar a atenção aos profissionais da comunicação social para que preocupemos com esta doença, que, segundo a OMS, poderá transformar numa pandemia. Então devemos estar na linha de frente, devemos ser proativos em informar e sensibilizar a nossa população da existência desta doença e como preveni-la.
Refira-se que noutro dossiê, a presidenta do Sindicato dos Jornalistas foi impedida esta semana de efetuar a cobertura de um evento oficial do Ministério da Saúde por ordens superiores. Indira Correia Baldé tem denunciado com veemência as dificuldades e pressões que têm sido colocadas aos jornalistas no seu país. Diamantino Lopes, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, considera que a emissora para a qual trabalha Indira Correia Baldé tem que se posicionar. Ao longo do tempo houve muitas situações com a Indira Correia Baldé, mas nenhuma reação da RT, seja da delegação da Guiné-Bissau como do Conselho de Administração em Portugal. Já era um momento para posicionar a respeito. Necessita de um voto de solidariedade por parte dos responsáveis da instituição onde ela presta serviço. E isto tem faltado. Como é que explica essa falta de reação? Provavelmente que a RTP não quer entrar em conflito com a nossa autoridade. Ainda na Guiné-Bissau, o que também dominou a atualidade esta semana foi a remodelação ministerial operada na terça-feira pelo Presidente da República. Mais por nós, como sabe Baldé. A grande novidade, sem dúvidas, é a entrada de Dionísio Cabi, antigo presidente do Tribunal de Contas, como novo ministro da Defesa. Nicolau dos Santos, ministro até esta sexta-feira, deixa o governo. Nicolau dos Santos e Dionísio Cabi são ambos dirigentes do Partido da Renovação Social, PRS. Nicolau dos Santos é da ala do PRS que não apoia Sissoko Embaló para a mais que provável corrida a um segundo mandato presidencial e Dionísio Cabi é da ala do PRS que já declarou apoio a Umaru Sissoko Embaló. Uma nova cara no governo é a de Aristides Ocante da Silva, conselheiro político de Umaru Sissoko Embaló, que entra como ministro da Administração Territorial e Poder Local. Essa pasta era detida por Marciano Barbero, que agora vai para o Ministério dos Transportes, Telecomunicações e Economia Digital. José Carlos Esteves, que liderava esta pasta, agora é um ministro das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo. Em reação a estas mexidas, o jurista guineense Fodé Mané alerta que se trata de mais uma demonstração de força sem nenhum valor jurídico. Não tem nenhum valor jurídico, não tem nenhum enquadramento, mas apenas demonstração de força. Afastar quem está no outro lado ou está em cima do muro, que não se definiu. Quais são os ministros que parece que foram substituídos com essa remodelação? É o ministro da Defesa, porque o ministro da Defesa não tinha declarado claramente estar ao lado da facção do PRS que apoia o Umaru Sissoko Embaló. Então, certamente ia ser retirado. Não há novidades. Isto acontece numa altura em que a ala histórica do MADEM G15 acaba de realizar no passado fim de semana um Conselho Nacional para debater a situação política do segundo maior partido da Guiné-Bissau, ao mesmo tempo em que a ala dissidente organizou um congresso extraordinário que terminou com a nomeação da veterana da luta pela independência Satou Camara para o cargo de coordenadora do movimento. Em entrevista à RFI, Abdou Mané, coordenador do Conselho de Direitos do MADEM G15, acusou o chefe de Estado, Umaru Sissoko Embaló, de fomentar a divisão dentro do partido. O Congresso é manifestamente ilegal porque viola disposições estatutárias do MADEM G15. O MADEM G15, o segundo maior partido da Guiné-Bissau, tem agora 2 coordenadores, Adja Satou Camara, que apelou à união de todos os órgãos do partido para que seja ultrapassada a atual crise interna. Esta veterana da luta pela independência será capaz de resolver a divisão no MADEM G15? Não pode. Isto é um golpe, mas o golpe não está consumado. Nós estamos no Estado de Direito Democrático, nós vamos acionar todos os meios legais, que é para irmos com um processo judicial no Tribunal Regional de Bissau e também no Supremo Tribunal de Justiça. Por trás dessa gente está o presidente, o general Umaru Sissoko Embaló. Ele é que está a fazer a bicefalia dos partidos políticos. Ainda na atualidade política, mas desta vez em Moçambique, que neste sábado transpõe uma nova etapa rumo às eleições gerais de 9 de outubro, com arranque formal neste dia 24 de agosto da campanha eleitoral, aumenta a febrilidade. Esta semana, o candidato presidencial Venâncio Mondlane disse ter sido vítima de uma tentativa de assassínio em Inhambane, no sul do país. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. Foi na última noite, durante uma marcha de pré-campanha eleitoral, que tudo aconteceu, explica Venâncio Mondlane. O que aconteceu foi simples. Houve um indivíduo que foi enviado para a nossa marcha e que queria ficar exatamente nas minhas costas. Como eu tinha alguém a proteger minhas costas, passou a vida a chutar os pés dessa pessoa
a empurrar essa pessoa que era para furar a barreira de segurança para chegar até mim. Este delegado político provincial que estava nas minhas costas deu um sinal de segurança, a segurança ficou atenta. Em algum momento, o indivíduo tentou bruscamente passar até onde eu estava. Quando ele é imobilizado e descobre-se que tinha uma arma escondida com 15 balas. A tentativa de assassínio terá sido perpetrado, segundo o candidato presidencial independente, por um indivíduo identificado como sendo agente estagiário da Polícia da República de Moçambique, afeto ao Comando Distrital de Zavala. O Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique diz estar a averiguar as informações e promete reagir. Também na atualidade moçambicana, o Serviço Nacional de Investigação Criminal deteve nestes dias em Maputo um cidadão chinês acusado de tráfico de seres humanos. Segundo as autoridades, este último aliciava as vítimas com promessas de trabalho na Tailândia. Mais pormenores novamente com Orfeu Lisboa. O cidadão chinês está a contas com a polícia desde a noite de sábado e o outro está em fuga. Este indivíduo com indícios bastante da prática do crime de tráfico de pessoas. Essa foi uma operação desencadeada pelo CERNEI que já vinha decorrendo sensivelmente um mês, quando tomamos conhecimento da existência de um cidadão de nacionalidade chinesa. Cidadão esse que vinha recrutando cidadãos nacionais com promessa de emprego no território tailandês. Diz Hilário Lol, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, que a polícia resgatou 8 dos 11 cidadãos moçambicanos entre os 22 e os 32 anos de idade que se preparavam para viajar para a Tailândia. Em Cabo Verde, a Rede das Mulheres Parlamentares de Cabo Verde apelou esta semana os partidos políticos a cumprirem na totalidade a lei da paridade nas autárquicas deste ano. Mais pormenores com Odeir Santos. Durante as férias parlamentares de agosto e setembro, as deputadas dos 3 partidos políticos que fazem parte da Rede das Mulheres Parlamentares de Cabo Verde, juntamente com as organizações das mulheres das forças políticas nacionais, estão a trabalhar para que não haja lacunas e insuficiências no cumprimento de lei e fazer com que os partidos políticos cumpram 100% da lei da paridade nas próximas eleições autárquicas, disse a presidenta da Rede das Mulheres Parlamentares de Cabo Verde, a deputada do MPD, Lúcia Passos, que quer maior fiscalização dos tribunais após a entrega das listas. Fazemos o nosso apelo aos secretários judiciais que, quando recebam as listas, devem verificar se as listas que recebam estão a cumprir com a paridade. A presidenta da Rede das Mulheres Parlamentares de Cabo Verde falava à imprensa após encontrar-se com a vice-presidenta do MPD e explicou que o princípio da alternativa com a lei da paridade é mulher-homem ou homem-mulher até o final da lista, efetivo e suplente. E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.